Não vou fazer aqui nenhuma fórmula miraculante. Não vou fazer nenhum explosivo. Não sou o MacGyver. Os mais antigos devem saber quem é o MacGyver. É só água, tá? Eu vou aproveitar aqui essa dinâmica para falar sobre os cursos que está tendo na... Aqui é um efervescente, tá? Não preciso falar o nome dele. Vocês vão entender. Não estou com azia também, tá? Se alguém tiver com azia também, se quiser tomar depois. O que são esse... Em relação aos cursos que está tendo a igreja, aqui o que acontece? Vamos colocar como 3 tipos de pessoas. Há pessoas que estão com problema na educação de filhos, ou no geral, financeiro, mulher, homem, enfim, os cursos que estão ali sendo aplicados na congregação. É oferecido todo esse tipo de ajuda. Vocês podem ver aonde vocês estão necessitando. Só que tem pessoas que vêm na igreja e mesmo assim não aceitam. Estão acomodadas. É esse copo aqui, ó. Está só do lado de fora. Já tem pessoas que participam do curso, ouvem, diz que é bom, mas não praticam. Fizeram o curso, não praticam. É indiferente. É um coração fechado. Está envolvido, mas está com o coração blindado. Fechado. Vem, ouve, é indiferente para ele. Eu confesso, antes de terminar aqui, que quando foi aplicado a primeira vez o curso de educação de filhos, eu participei achando que sabia de tudo. A gente não sabe de nada, irmãos. Eu vim meio que com o coração meio blindado, falei assim, eu vou só para entender, para saber como que funciona. Mas eu descobri que eu não sabia nada. Eu só fui sendo orientado por Deus em algumas ocasiões, em algumas etapas da vida das meninas, e que foram dando certo. Mas nós podemos melhorar, aprendendo cada vez mais, conforme a palavra do Senhor nos diz. Então, quando nós estamos na congregação, vamos tirar a embalagem. Vamos ser que nem esse aqui, ó, que coloca princípios, é fácil de receber, tem cura, as enfermidades saem e nós somos abençoados, porque nós não vemos com o coração blindado. Nós vemos, nos aprofundamos, absorvemos, dissolvemos, choramos, expomos as nossas necessidades, as nossas enfermidades, e o Senhor Ele vai curando e vai tratando. Então, tá aí. Não é isso, Rodrigo? Feito uma boa propaganda? Tá bom? Os cursos estão aí. Você vê qual a sua área que você necessita. Tem todos. Termine um, vai fazer no outro, sucessivamente. Eu fiz, gostei. Fiz de novo, não porque eu fui reprovado, porque eu vi que tinha necessidade. Continuei fazendo. E estou aqui, falando sobre família. Eu acho que não. É a área que eu mais... Isso, eu creio, né? Que é a área que eu mais tenho trabalhado. Não só na igreja, mas fora. É fora, né? E falando de filhos, nós... Gostaria de ler aqui em Malaquias. Malaquias 4. Que diz, no versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Segunda carta do apóstolo Paulo em Coríntios, só para a gente poder entender, porque tem muitas pessoas que ainda estão errando em relação aos filhos. E existe muita contenda, muita briga. No capítulo 10 de 2 Cartas aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, versículos... Não, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, e destruindo os conselhos e toda a altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos ler mais alguns para nós podermos entender um pouquinho mais. Marcos. Então estamos falando sobre pais, filhos, sobre armas das nossas milícias, com quais armas que você está trabalhando. Marcos, no capítulo 3, ele fala de um versículo 27. Aí eu quero começar a falar que como que nós estamos dentro de nossa casa. Se nós estamos vedando as brechas, porque no versículo 27 diz: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente e então roubará a sua casa, ou não amarrar o valente e entrar na sua casa. No livro de Efésios também fala, no capítulo 6, verso 12, que sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, falando de paz, aí eu começo a indagar fazendo umas perguntas. Por que não chegar antes do inimigo, amarrar e deixar você amarrado dentro da sua própria casa? Por que não tentar fechar algumas brechas? Aí eu venho às ilustrações. É dado de graça para todos nós aprendermos a lidar com situações. Se estamos em alguma deficiência, nós podemos aprender a lidar com essa deficiência até quando nós eliminarmos a deficiência. Então, por que não chegar antes? O inimigo ele tem que chegar primeiro, derrubar a sua porta, adentrar, e você, como o sacerdote, como o principal da sua casa, você ser amarrado por ele, você deixar ele te envolver, você deixar ele te amarrar, ele cirandar na sua casa, destruir a sua família, arrancar os seus filhos e levar para um outro caminho de drogas, prostituição, lascívia, enfim. A imunidade dele chegar abaixo, aí você se preocupar depois que tiver tudo destruído. Não, queridos. Desblinde o seu coração, se envolva, se misture, aprenda. O Espírito Santo ele vai te ilustrar a todo tempo como você vai lidar com todas essas situações. Não podemos chegar atrasado, não chegue tarde, arrume um meio
de estar junto com a sua família, com seus filhos. É indiferente dele ser um bebê de colo, que requer assim um contato maior, você está colocando ele no seu colo e balançar ele quando ele está com a cólica, você encostar ele na sua barriga, esquentar, e ele passar aquela cólica, tirar o choro. Mas é indiferente dele ser mais velho, diferente se eu tiver 70 anos e meu filho tiver 50, ele não vai deixar de ser seu filho. Você pode chamar ele para tomar um cafezinho, se você tiver uma saúde ainda, você pode ainda andar com ele, sorrir com ele, abraçar a ele, rolar na grama com ele. Indiferente se ele usa 45 ou se ele usa 20. Se ele está maior que você, se ele ainda continua de colo, não vai existir ex-filho. Existe ex-filho? Não, filho é filho. Nem ex-pai, ex-mãe, como assim? Gerou, não é mais? Então nós temos que nos preocupar, para não chegarmos atrasados. Aí vem uma pergunta: até que ponto você está disponível para brigar pela sua família? Ou vem um problema, você vira as costas, abandona o seu lar, despreza todo mundo. É indiferente de ser pai ou mãe, nós vemos muitos lares aí sendo destruídos, porque se torna mais fácil abrir a porta de casa, sair fora, deixa para o outro. Ter filho é conquistar, vai ter problemas, vai ter que trabalhar, não vai vir assim, você tem filho e está tudo bem. Ele vai crescer sozinho, é como se fosse um bicho, ele se vira catando entulho por aí, se não tiver um lar ele sai vasculhando nas calçadas. Não, querido, o problema é seu. Você quis ter o filho. Ninguém lhe obrigou a ter filho. Então, você como pai, até que ponto... Eu falo pai, mas estou englobando pais. Pai e mãe. Até que ponto você está disponível a brigar pela sua família? A conquistá-la. Sim. Sabendo que toda essa luta, existe uma milícia, e não são com armas carnais, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados. Aí nós começamos a mexer ao mundo espiritual também. Até que ponto você está disposto a orar pela sua casa? Requer tempo. Se nós formos ver no livro de Jó, ele orava pelos filhos. Ele acordava de madrugada, orava pelos filhos, ofertava, dizimava pelos filhos, indiferente da situação que os filhos dele... Não fala, a Bíblia fala, alguém já leu, que os filhos dele eram bons ou ruins? Não, eram filhos. Isso, mas fala que eles viviam em banquetes, em festas. Que tipo de festas que eram? Sim, aniversários. Será que tinha baladas lá naquela época para os filhos dele? Não fala, a Bíblia não diz, mas diz que tinha um pai preocupado pelos filhos. Se tinha preocupação, porque talvez os filhos deles também davam trabalho. Até quando vem uma notícia triste que acabou com a família dele. Mas, será que ele também não chegou atrasado? Vamos parar para analisar a questão de o nosso sacerdócio. Será que nós não estamos chegando atrasado a ponto de estar perdendo dentro das nossas casas os nossos filhos? Será que nós estamos orientando ele com este manual? Ou será que nós estamos deixando lidar de qualquer jeito porque está dando trabalho mesmo e a gente não quer ter trabalho?
Ou será que as nossas armas tão somente a nossa boca em falar e profetizar coisas ruins, tipo, você não presta, isso mesmo, vai para a rua, é isso que você merece, toda a desgraça do mundo pode cair sobre ti, né? É esse tipo de palavra que você está tendo de orientação para os seus filhos? Eu creio que não, eu quero acreditar que não, que nós estamos num ambiente sadio. Então eu quero acreditar que nós somos um povo curados, que nós temos a mente de Cristo, e que para nós termos a mente de Cristo, nós temos que agir como Cristo. E como que Cristo iria atuar em certas situações? Então, a ponto de nós refletirmos muito, não só nessa manhã, mas em outros cultos atrás, o Rodrigo está sempre ministrando sobre família, outros irmãos estão sempre falando, e querendo ou não, acaba funilando na família. Você vai falar de missões, vai afunilar em família. Não tem como falar de missões se não falar de família. Se nós formos ver, Deus deu uma ordem a Noé. Você vai, ministra, e quero que todo mundo entre na arca. Entrou uma multidão na arca até o Senhor fechar a porta, né? Não. Só uma família. 8 pessoas. Para uma grande população. Sim, 4 casais. Família. Ele começou falando de missões dentro da arca. E como está a sua arca? Ele fez a arca, provavelmente ele betumou toda a arca, porque era o que tinha no momento para tapar as brechas, porque querendo ou não, a arca ia ter que ser submergida, né? Ia ter que subir, a água ia levantar aquela arca, ela ia inflar, né? Não ia subir, né? Imagine se ele não tapa as brechas, não precisava muito, um preguinho, né? Vamos pegar as ilustrações passadas, um preguinho que tivesse atravessado uma madeira e tivesse saído, a pressão da água iria entrar e aquela arca iria afundar. Mais uma vez, aquilo que o Senhor ele pediu para que o homem fizesse e conduzisse a família, iria afundar, por conta de não prestar atenção ao que está fazendo. Então eu quero chamar a atenção a nós, pais, como que nós estamos lidando e tratando em tapar as brechas, para que venha a ser conduzido a nossa família em grande bênção do Senhor, porque nós somos direcionados por Ele. Creio que nós somos direcionados por Ele, irmãos. O Senhor, Ele tem nos orientado de que forma que nós temos que agir e ser com os nossos familiares. Em Êxodo, no capítulo 10, do verso 21, do verso 21, está falando sobre as pragas. Queridos, já atrás já tinha pragas, imagine se o povo tivesse tão preocupado com as pragas e o Senhor não tivesse os direcionando. Então diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Será que é diferente daquele tempo para os tempos de hoje?
Será que as pragas e as trevas não estão assolando muitas casas por aí? Trevas que se apalpam, ação do inimigo que tem sido visível em destruição. Mas aqui que tem um fato que é diferenciado, porque nós estamos falando daquele que nos conduz, daquele que está em nossa vida, aquele que habita em nós, aquele que nos dá poder de pisar serpente e escorpiões, e destruir toda a ação do inimigo sobre as nossas vidas. É desse que nós estamos falando, esse que rege as nossas vidas. O grande eu sou, Ele que está aqui nos conduzindo nesta manhã. Será que você está habitando, está vivendo em trevas palpantes? Ou você está em luz na sua habitação? Será que não tem um homem, porque aqui nós estamos falando de um sacerdote, de um homem que está na presença do Senhor, que está brigando com Ele, conversando com Ele, tete a tete, está falando, ó, na sua casa, na sua habitação, você vai estar em luz e não em trevas. Que contato é esse que você está tendo com este Deus? Você não é um acaso por estar aqui nesta manhã. Você saiu da sua casa porque você crê na existência dEle. E que Ele que rege a sua vida, por isso que você está aqui. Não é porque pastor tal vai pregar aqui. É porque você necessita de uma nova recarga. Você necessita de uma nova mensagem. Você necessita de ser e estar diante dEle. Ele está em você, mas você não está na sua casa, na koinonia. Você não está junto com os seus irmãos. Estamos falando de uma paternidade que tem vários filhos, e onde ele fala e você se reúne com esses filhos dele, e se chamando irmãos, família novamente. No capítulo 12, do verso 31 a seguir. Então na sua casa, queridos, será luz. Aí no versículo 31 diz que, então chamou a Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, você já está sendo expulso do Egito. O inimigo ele não te quer porque ele está batendo em retirada. Você está atrapalhando o desenrolar dele. Ó, levantai, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servir ao Senhor como tendes dito. Como você tem dito? Que você está vindo oferecer sacrifício ao Senhor. Você está saindo do seu lar, do seu campo de comodidade, para adorá-lo junto com seus irmãos. Então o inimigo ele está batendo em retirada, porque ele está vendo que ele não está tendo muito resultado. Porque vocês não estão ligando para ele. Então bate retirada, vai com os filhos de Israel e ide servir ao Senhor como tem dito. Levantai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito. Ide e abençoai também a mim. E os egípcios apressaram ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Isso quem não conhece está sendo morto. Mas quem conhece está oferecendo sacrifício. Quem conhece não está deixando uma unha só para trás. Quem conhece, quem está sendo direcionado por Deus, tem se levantado como sacerdote na sua casa, como homens e mulheres temente ao Senhor, que tem se pronunciado dentro da sua casa, como Josué batendo no peito, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, indiferente do que vocês pensam. Essa é a nossa resposta como pais para o mundo. Indiferente de como vocês atuam, como vocês pensam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos ser espelhos para vocês, é o que nós temos que falar. Sendo direcionado por Cristo. Ele sim é a nossa cabeça, Ele nos conduz. Então nós temos que mostrar que nós não estamos deixando nossos filhos para trás. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados. E se tiver alguma coisa para sair
da sua casa não é você, não são os seus filhos, são as trevas. As trevas têm que sair. As doenças têm que sair. As lutas vão existir, mas tem que ser passageiras. Aí eu vou para Atos 16:31. Até um chavão. É muito comum todo mundo falar esse versículo. Todo mundo quer falar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas que momento e que ponto foi aplicado esse versículo? Foi para um homem. Foi para um homem. Esse homem era cristão? Não era cristão. Mas será que ele ouviu e acatou essa palavra? Então nós temos que parar para entender. Essa palavra trazida para nós, e muitas vezes nós não estamos ouvindo. Estamos blindados, estamos distantes. Não estamos mergulhados nela o suficiente para estar envolvido. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós vemos um homem, um carcereiro nessa situação, que ele estava incumbido de manter o cárcere. Tinha homens presos, que eles tinham que estar vigiando para que não houvesse uma rebelião e fugisse, tivesse fugas. E este homem, ele tinha que estar atento. Mas ele não estava atento numa ação divina, porque quando o Senhor ele quer, ele abre portas. Só que ele abre portas e deixa o homem ciente que não é para uma fuga, ele tem que sair e entrar normal. E nós vemos que os discípulos ali naquele momento, eles entenderam que não era para fuga. Então eles conduziram o restante dos presos a um lugar, num canto, para poder compreender o que estava acontecendo. Se era tão somente um terremoto natural que poderia cair ou se ferir. Então eles se reuniram e foram para um canto. E de repente aquele carcereiro, ele tinha uma preocupação. Será que essa preocupação que ele tinha, se você for ver e ler aqui no livro de Atos, aquela preocupação que ele pega uma espada e ele ia atentar contra a vida dele, será porque ele tinha uma preocupação que os presos tinham fugido e era só isso? Não, porque ele era sacerdote de uma casa, ele tomava conta de um lar, e esse lar tinha esposa e filhos, e ele sabendo disso, se os presos fugissem, ele ia ter que deixar os filhos dele serem presos, iam ser escravos de um império. E esse império que eu quero traduzir para nós, ou trazer no mundo espiritual, se nós deixarmos os nossos filhos, o inimigo ele não está nem aí. O que você é? Qual o seu cargo na igreja? Se você é líder ou não? Se você senta num banco ou não? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir lares, destruir famílias, levar filhos às drogas e à prostituição. Mas diz que o Senhor ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância, que quando os discípulos gritou: ei, espera aí, não tenta contra a sua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então estamos falando também da vida física e logo depois entra a vida espiritual. A vida física é quando nós temos saúde. Se você não tiver saúde, você não tem como você estar de pé. Então tem que atentar pela sua vida física.
Você tem que lidar com ela. Você tem que ter anticorpos para ter saúde. Então nós temos que estar de pé para ajudar a nossa família, os nossos filhos. Então o carcereiro, de repente ele entendeu, mas espera aí, ninguém fugiu? Não está escrito aqui. Aí, opa, espera aí, ninguém fugiu, alguém gritou ali do fundo. Mas diz que estava escuro, ele não estava enxergando nada, mas no meio ao escuro ele ia tentar contra a vida. E de repente ele conseguiu ali uma lanterninha e foi sendo conduzido por voz até chegar e ver que estava todo mundo ali. Aí ele entende, onde crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E de repente, daqui a pouco ele está fazendo um culto na casa dele, de ação de graças, porque ele viu que a sua vida física foi poupada, os seus filhos e esposa foi poupada, agora ele estava tratando da vida espiritual da sua família. Será que nós não temos que ter esse mesmo cuidado com esse carcereiro? Se nós estamos incumbidos de guardar alguma coisa, alguém, então nós estamos cuidando dos nossos filhos. Então nós temos que tomar conta da nossa vida. Nós temos que crer no Senhor Jesus para que seja salvo a nossa casa. Então, queridos, a promessa de Deus envolve a nossa família. Envolve a sua? Envolve a minha. Então eu não posso atentar contra a minha vida como sacerdote da minha casa. Porque eu tenho que cuidar da minha esposa e das minhas filhas. Essa promessa envolve você como influenciador. Está apertando para você, pai. Está apertando para você, mãe. Seu compromisso como igreja, e sendo igreja, como que está? Eu gostaria que você nessa manhã fizesse várias indagações, que você refletisse muito como está a sua vida espiritual. Se está bem, procure melhorar. Somos embaixadores de Cristo, representante de Cristo. Como que nós estamos representando Cristo em nossa casa? Como que é o nosso caráter dentro de casa? Será que fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja, meu caráter tem que ser mudado? No meu trabalho eu posso fazer de um jeito, vamos lá, um pouquinho mais. Eu posso pegar alguma coisa lá na minha empresa e trazer para minha casa porque ninguém está vendo. E eu posso mostrar para o meu filho ou meus familiares, eu não preciso dar satisfação. Mas, de repente eu posso cobrar o meu filho porque está trazendo alguma coisa diferente para dentro da minha casa. E eu posso perguntar para ele de onde que está vindo certa coisa. Eu posso oprimi-lo, porque eu só posso cobrar, mas eu não posso mostrar que eu sou um homem de bom caráter. Será que eu só posso mostrar o que é certo, diante os olhos de todo mundo, mas quando ninguém está vendo, eu posso mostrar que eu sou um mau caráter? Não é isso que nós entendemos quando nós estamos falando da paternidade de Deus. Porque Deus, Ele mostra que nós temos que ter caráter. Deus, Ele nos quer que nós estejamos diante dos nossos filhos e representá-lo. Sermos embaixadores de Cristo. Se nós queremos mostrar a face de Cristo para os nossos filhos, sobre as nossas vidas, e os nossos filhos serem embaixadores de Cristo,
Nós temos que mostrar e conduzir que nós temos caráter, e nós temos o caráter de Cristo, então nós temos que trocar caráter de Cristo dentro de casa. Então vamos refletir, queridos, como que está a nossa situação dentro de casa, fora de casa, como que nós estamos conduzindo, ou será que nós estamos oprimindo tanto os nossos filhos, porque por uma questão de falar que eu mando, eu faço e aconteço. Tem a ilustração que o pai, ele cata, apaga as luzes de casa e manda todo mundo para dentro do quarto, todos os filhos, e fala, ó, desliga as luzes, apaga e vão dormir. Quero silêncio, não quero que vocês saiam mais da cama. Aí um dos irmãos cai da beliche, se machuca, o pai não escuta, aí o filho vai, por obediência ao pai, deixa o outro passando mal, porque não pode sair do lugar, porque o pai o oprime. É esse tipo de paternidade que você quer? Ou nesse caso, o seu filho tem direito a pensar, fala assim, poxa, meu irmão caiu, meu pai me deu uma ordem, mas eu posso descer, eu posso ver como que está ele, e meu pai, ele tem, e eu posso chegar até ele, porque eu tenho acesso a ele, e falar assim, pai, Joãozinho caiu ali e se machucou. Será que o filho, ele tem acesso a você, pai? A você, mãe? Para falar o que está acontecendo? Para essa janela não seja fechada na sua vida? Porque vai ter um momento de tanto você oprimir o seu filho não quer nem chegar mais para você para comentar alguma coisa, se bom ou ruim. Porque você oprimiu tanto ele, que você não deu acesso. Indiferente de Deus Pai, olha a diferença do caráter de Cristo, que Ele fala que se você entrar no seu quarto em oculto, você pode dialogar com Ele a todo tempo. Você pode expressar as suas necessidades, porque Ele vai estar contigo, e Ele vai te conduzir de uma melhor maneira. Como que nós estamos lidando em nossa casa? Que tipo de sacerdócio que nós estamos conduzindo os nossos filhos? Cada um filho é o resultado de trabalho que os pais têm. Que tipo de trabalho que você está tendo? Se você não tiver nenhum tipo de trabalho, bom, porque está indo tudo muito bem. Porque você está tendo princípios. Esses princípios estão sendo armazenados a ponto de que os seus filhos, eles vão obedecer você, indiferente na onde ele estiver, porque eles estão tendo princípios de obediência. Eles vão lá em um momento qualquer, eles vão lá no armazém, e vão retirar esses princípios de obediência, indiferente de você estar por perto ou não, porque você gerou princípios nele, sem colocar e ser oprimidos. Eles vão te obedecer, porque eles estão te honrando, não só em obediência, porque você instruiu bem os seus filhos. Porque se nós formos ver em questão de honra, o que é honrar? Honrar, vamos colocar, eu ouvi e gostei num evento junto com os pais, e dentro de uma lotação existe um lugar marcado para o idoso, e de repente seu filho ou até mesmo você está sentado naquele lugar ali, e você levanta para o idoso e dá lugar. Isso é o quê? Não é honra, é obrigação. Isso é obrigação, porque está marcado ali que o lugar não é seu. Então você não fez mais que obrigação levantar e dar o lugar para o idoso. Honrar é você ter passado a catraca e estar no lugar que não está marcado, e não teve lugar lá na frente porque ninguém está honrando ele, e ele passou, porque de algum momento ele não está passeando, às vezes ele teve uma consulta, mas num horário fora do normal, e ele está de pé e cansado, e a idade dele já não está permitindo que ele fique um tempo mais de pé. E você levanta, ou você pede para o seu filho levantar e dar lugar para ele.
é uma honra. Princípio. E quando nós falamos de honrar pai e mãe, é quando de repente nós estamos aqui reunidos e eu não marco nada com a minha mãe, com meus pais, e trago ela aqui na frente, eu pego flores e eu dou para ela flores e eu falo o que ela é para mim, o que ela foi para mim, o trabalho que ela teve comigo, porque filhos não vêm pronto. Isso é honra. Eu estou honrando a minha mãe. Nós não nascemos filhos, nós nascemos filhos e não pais. Nós tornamos pais com o nascimento dos nossos filhos. Você é um resultado do trabalho dos seus pais. Quando é gerado um filho, é como um presente. Você ganha um presente, muitas vezes você não sabe o que tem dentro. Você desembrulha o presente e de repente você vê, de repente é uma batedeira. Aí você não sabe como que ela funciona, não sabe se é 110 ou 220. Ela existe um manual, você não vê o manual, ela é 110, mas você não viu o manual e ligou lá no 220. Funcionou 5 minutos. Daqui a pouco veio o cheiro do queimado. O que aconteceu? Deu errado, irmão. Você não se atentou a olhar o que estava acontecendo. O manual. Filhos vêm com manual? Não. Diferente de eletrodoméstico. Filho não vem manual, mas é uma coisa que dá trabalho. Imagine se sua casa está em ruínas. Vamos lá para Neemias. Neemias, ele descobriu que a sua casa estava em ruínas. Os muros estavam sendo destruídos. Mas ele se preocupou, já que muita gente deixa a si mesmo, deixa como está. Talvez a sua casa, deixa como está em ruínas. Você não está nem aí, já quebrou mesmo, está tudo trincado mesmo. Não preciso de ajuda de jeito nenhum, eu vou dar um jeito. As minhas forças é o que me coloca de pé. Não, querido, não tenta com as suas forças não. Procure forças em Deus. E tudo que tiver em ruínas, você vai começar a colocar tijolinho por tijolinho no lugar. E se você não tiver o manual, procure. Tirou aqui, né? Procure de alguma forma você ser instruído. Porque você vai começar a alicerçar novamente a sua casa. Eu quero crer que você, como pai e mãe, você não quer viver em ruínas o tempo todo na sua casa. Mas eu quero acreditar que você quer ter uma vida de propósito. Quer ter uma vida onde que você quer colocar os seus filhos debaixo novamente das suas asas e cuidar deles novamente. Você quer conduzir o seu rebanho. Você é um resultado dos seus pais. Só que se os seus pais não souberam conduzir, então procure aprimorar de uma forma melhor para conduzir o seu rebanho. Será que você não é o pastor? Você foi titulado pastor da sua casa? O seu ministério foi ser chamado de pai. Então, ser chamado de pai é ser chamado de pastor. Você como sacerdote da sua casa, vamos ler aqui Salmos. Vamos ver o que o salmista tem para nós. Salmo 127.
tem um texto que diz: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Do primeiro a seguir diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Eis que os filhos são herança do Senhor. Uma herança do Senhor. Se é a herança do Senhor, para onde que nós estamos apontando as flechas? Porque as flechas, para herdar lá na frente a herança do Senhor, ou herdar a eternidade, nós temos que apontá-lo para cima. Se nós apontarmos a flecha para baixo, cuidado para não acertar no seu pé e se machucar. Cada filho é uma promessa. Cada filho é uma missão. Cada filho, uma flecha. Cada filho, uma ovelha. A sua aljava. Aqui contando promessa, missão, flecha, ovelha. Se você tiver um filho, você pode colocar todas a promessa, missão, flecha e ovelha em um filho só. Você pode conduzir especificamente, instruindo todos em um só. Mas eu estava lendo sobre a aljava. E a aljava, ela cabe de 5 a 8 flechas. A minha aljava está meio vazia, só tenho 2 flechas. Quantas flechas você tem? Tem a aljava que, meio apertada, ela cabe 10. Mas para não ficar muito apertado, você não precisa ter 10 filhos. 5 tá bom? Eu acho que minha aljava tá vazia. Mas tenho 2 flechas. Mas o arqueiro diz que o arqueiro ele tem que ser bem especializado no uso de flechas. Ele tem que ter uma destreza, uma habilidade. Se a flecha não tiver uma boa utilidade, uma boa qualidade, ela não é boa. Se a flecha ela estiver empenada, ela tem que ficar de lado. Se a flecha ela não tiver uma ponta, ela pode até atingir o alvo, mas ela não perfura o alvo. Ela não vai cravar no alvo. E o arqueiro, ele tem que ter essa habilidade de lançar a flecha. Será que nós, como arqueiros do Senhor, nós estamos habilitados a lançar esta flecha? Será que esta flecha, ela fala que ela tem que ser polida. Será que nós estamos polindo as nossas flechas?
falando como arqueiros, como pais. Será que nós estamos polindo as nossas flechas? Será que nós estamos olhando a aerodinâmica dela? Porque a flecha, ela é de madeira. Será que ela tem uma flexibilidade ou ela é rígida ao ponto de você lançar ela e ela atingir um alvo? A flecha também ela não pode ser leve e não pode ser pesada. Ela tem que ter o peso balanceado para ela ser lançada. E aonde está o seu alvo para você atingir ela? Será que em Cristo, nós como missionários dentro de casa, nós tendo uma missão, será que nós estamos lançando os nossos filhos para a missão? Será que nós estamos nos desprendendo dos nossos filhos para lançar, para ser direcionado em Deus, para que ele seja uma ponta afiada, e onde ele atingir, haja uma explosão em Deus? Ou será que nós estamos limitando os nossos filhos? Os nossos filhos têm sonhos, talvez de tocar numa banda, tocar louvores e adoração ao Senhor, e você não tem investido nos sonhos do seu filho, em instrumentos, mas queridos, você tem se atrapalhado no celular, não tem investido nos seus filhos, e além de você estar atrapalhando a sua vida espiritual, porque você está na rede social, você pega ali também, e o seu filho já é pequeno, você tem toda uma instrução a dar para ele, e você fala assim: Tó, assiste esse desenho aqui, porque para você ficar quietinho. Você não tem dado nenhum tipo de instrução para os seus filhos. Como flecha, com a sua aljava cheia ou espaçada, apertada ou folgada, mas você tem flechas a ser lançadas. Aonde você está lançando essas flechas? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Vou até parar aqui um pouquinho. São os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor, vosso Deus, deu para ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Será que você também não tem um alvo de conquistar algo com a sua família? Um lugarzinho, você ter um lugar para você instruir, porque se você não tiver um lugar, se sua casa não tem portas, e está de qualquer jeito, então começa a procurar, a possuir um lugar, um telhado, para você conduzir esse rebanho, um lugar seu, para você orientar e instruir esses estatutos, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Não é uma coisa da igreja, que tem um estatuto da igreja, que você está ordenado a cuidar dos seus filhos. Não. Estamos falando do mandamento de Deus. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida,
e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, ouve, pois, Parque América, e atenta. Ouve, pois, Parque América, e atenta e guardes, para que te bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, ouve, Parque América, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Em que momento? Todo o tempo. Falando com quem? Com os filhos. Como que você pode orientar ou lançar os seus filhos sem nenhuma direção, se você não tem esse tempo, nenhum lugar que você passou a possuir? O Senhor te deu um lugar, e neste lugar chama tua casa. Ali você tem possuído tempo. Esse tempo é um tempo de qualidade que eu estou falando, para passar com os teus filhos. Um tempo de brincadeira, um tempo de conversa, um tempo de diálogo, um tempo de sentar na mesa e ali você perguntar para ele como que foi o dia. Um tempo dele perguntar para você também como que foi o seu dia. Talvez o seu dia foi o mesmo que o outro. Talvez houve uma diferença do dia anterior. Mas você tem que estar sentado na mesa. E intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em sua casa. E vai falar do quê? Ah, não sei falar do dia. Então fala como que foi o culto da manhã. Fala como que foi o culto da noite. Deixa de falar mal do seu pastor. Deixa de falar mal do seu ministério. Deixa de falar mal do seu vizinho. Deixa de falar mal do seu patrão. Porque você não está incutando nada nos seus filhos falando mal. Os seus filhos estão vendo tão somente que você é um murmurador. Que você só reclama. E como que você pode conduzir o seu filho sendo representante de Cristo desse jeito? Será que Cristo estaria falando mal dos sacerdotes da época? Ou ele estava conduzindo o rebanho falando da palavra do Pai? Como nós podemos falar que não terás outros deuses diante de mim? O Senhor, Ele falando para nós pais, para nós falar para os nossos filhos. Se nós somos idólatras dentro de casa, muitas vezes colocamos nossos filhos em um pedestal, e estamos adorando Ele, não é uma imagem esculpida, mas não podemos fazer isso, porque nosso filho não sei o quê, aí coloca ele numa cúpula, onde ele não pode nem respirar o ar, não, ele tem que colocar um ar comprimido para ele, porque esse ar está todo poluído. Então você coloca ele numa redoma, num pedestal, e você está idolatrando ele. Será que você não está colocando seu filho no lugar de Deus? Ou você, filho, está colocando, exaltando tanto o seu pai, que você está esquecendo de exaltar Deus? Será que você instruiu tanto assim o seu filho, que você está deixando o seu filho te idolatrar? Ou está sendo balanceado tudo na sua casa?
nas ilustrações, no seu testemunho, nas suas palavras, nas suas ações. Não farás para ti imagem de escultura semelhante alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Estamos lendo Deuteronômio 5, perdão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus me livre de ser igual àquele. Será que você não está colocando a ação, o nome de Deus, no momento errado? Será que vocês não estão honrando o ornamento de honrar pai e mãe? Aí você não está ensinando que você não deve matar, é só com armas de fogo que você mata alguém, com espada, com lança, com flechas. E a morte espiritual? Que você tem matado tantos. Será que você está instruindo seu filho a não matar? Assentado na mesa, conversando com ele, como não adulterar, se muitas vezes você está se prostituindo lá fora, ou na noite, enquanto está todo mundo dormindo, você assistindo filmes pornográficos, como que está sendo o seu ensinamento e sua ação dentro de casa? Não furtando, não dizendo falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçando a mulher do outro. Como que está sendo instruído? Como que é o seu caráter? Esses dias eu postei algo que eu achei interessante. Que muitos vê demônio. Só que demônio nós expulsamos. E o caráter? Demônio a gente expulsa. A gente toma todo um cuidado, fecha todas as brechas para ele não fazer uma escassez, destruir a nossa casa. Mas e o caráter? O caráter não se expulsa. Ou você é mau caráter, ou você é um homem de bom caráter. Mas se você for um homem de mau caráter, você pode ser transformado. Pelo poder da renovação, da ação, do nome de Jesus, da ação do Espírito Santo na sua vida. Queridos, gostaria de chamar a Lucy. Gostaria de ter este momento de oração. E se você pode se colocar de pé. Esse momento eu gostaria que você intercedesse pelo seu lar, pela sua casa. Pode subir, Lucy, por favor. Orar pelos seus filhos, orar pela sua vida, para que você seja um arqueiro de qualidade, e que seus filhos sejam flechas polidas, flechas que esteja uma aerodinâmica muito boa, que elas possam ser lançadas, e o Senhor Ele conduzir a Ele como alvo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe nesta manhã.